Vamos continuar agora o nosso estudo de Gênesis capítulo 11, falando sobre a linhagem de Sem, filho de Noé, até Abraão, o pai da fé. Gênesis 11, versículos 16 e 17 diz assim: E Peleg viveu 34 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. Já sabemos que esse nome, Peleg, quer dizer divisão, e também que seus pais lhe chamaram assim como uma espécie de memorial do julgamento de Babel, aquele julgamento de Deus criando várias línguas e, por meio dessas línguas, causando divisão entre os grupos, fazendo-os dispersar pelo mundo. Foi daí, dessa divisão causada pelas línguas, que Peleg recebeu o seu nome. É impressionante a gente pensar que este homem nasceu durante aquela época lá de Babel, pois isso significa que pelo menos seus pais foram testemunhas daquele milagre de Deus na criação de todos os idiomas. Bom é saber que, apesar de Deus julgar a humanidade caída, ele ainda tem a consideração de preservar esta mesma humanidade. Sabe por quê? Porque no meio desse tanto de joio existe o trigo, existe o povo eleito. E somente por causa desse povo que Deus não desiste definitivamente da humanidade. A título de curiosidade, essa dispersão gerada em Babel, ela foi revertida lá no Pentecostes, em Atos capítulo 2, versos 4 a 11. Por quê? Porque as línguas, os idiomas, aqui em Babel causaram divisão, separação, dispersão. Lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo usa os idiomas para o contrário, para aproximar, para unir, para juntar as pessoas. Gênesis 11 agora, versos 18 a 26. E Reu viveu 32 anos e gerou a Serug. E Serug viveu 30 anos e gerou a Naor. E Naor viveu 29 anos e gerou a Terá. E Terá viveu 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Perceba como a genealogia que começou lá em Sem, filho de Noé, atinge o seu clímax na pessoa de Abraão, filho de Terá, aqui chamado de Abrão. Mais adiante veremos que Deus vai mudar esse nome Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, cujo significado é pai de multidões. Deus vai tirar aquele teor do nome de autoexaltação para um nome que tenha mais a ver com o plano de Deus para esse primeiro patriarca. Uma coisa que eu espero que tenha ficado clara até agora é que a eleição de Deus, ela independe de qualquer mérito familiar. Não é algo que Deus faz baseado em classe social, posses, nem mesmo é baseado nas atitudes humanas. Não. A eleição é exclusivamente um ato da graça de Deus. É um favor imerecido que ele concede a quem ele quer. Prova disso é que Terá, o pai de Abrão, era idólatra. Isso está lá em Josué 24, versículo 2. Com certeza, Abrão, seus filhos, também foram idólatras, mas a eleição de Deus alcançou Abrão naquela família. Deus olhou para todas aquelas pessoas que eram idólatras, embora fossem descendentes de Sem, filho de Noé, e escolheu um homem, Abrão. A idolatria do pai dele, a idolatria de Terá, não impediu a eleição de seu filho, porque a eleição não está nas mãos dos homens, não, está nas mãos de Deus e somente nas mãos dele. Professor, como é que eu tenho certeza mesmo que eu sou um dos eleitos? É simples. Você creu em Cristo como seu Salvador?
Esse é o sinal mais importante de um eleito de Deus. Abraão, ou Abrão, tanto faz agora, é considerado o primeiro exemplo bíblico de eleição por graça. Não que os outros antes dele não tivessem sido eleitos por graça. O ponto é que o fato de Abraão ter seguido a Deus, mesmo fazendo parte de uma família idólatra, numa cultura idólatra, isso ressalta o fator da eleição. Daí porque esse homem foi proclamado como o pai da fé.